Bom dia, eu sou o Rodrigo, sou aluno do curso de Área de Controle e Automação aqui na FMG, sou orientado pelo professor Frank Sil. Vou apresentar o trabalho que a gente desenvolveu no último ano, que é a exploração de parâmetros para dispositivos semicondutores e especialmente a gente usou uma tecnologia preditiva de nanotubos de carbono. Essa apresentação foge um pouco das apresentações anteriores que apresentava conceitos e a gente parte para um approach top-down, que é o approach de engenharia, que é o approach de projeto de sistemas integrados. Então eu vou falar um pouco do processo de projeto de sistemas integrados, um pouco as bases, o conceito de nanotubos de carbono já foi falado mais brevemente, falar de exploração de parâmetros de tecnologias de dispositivos semicondutores e de caracterização de portas lógicas. Aqui a gente tem a imagem que mostra o fluxo de projeto de sistemas digitais e, como eu disse, é um fluxo top-down. A gente começa com a especificação do sistema em linguagem natural, a gente descreve o comportamento do sistema e a gente vai até a fabricação do chip. Nesse processo a gente realiza diversas transformações da representação. Então, por exemplo, uma vez especificado o sistema, eu desenvolvo a arquitetura dele, eu divido o sistema em blocos, eu descrevo cada bloco, o comportamento de cada bloco em uma linguagem RTL, por exemplo, VHDL ou Verilog. E aqui tem um passo importante que é a síntese, que é o transformar essa descrição RTL em uma netlist de portas lógicas. Para fazer essa transformação, eu preciso conhecer essas portas lógicas e para fazer um chip eficiente, eu preciso conhecer o consumo, as características de atraso, consumo e área dessas portas lógicas. Nesse passo aqui entra o processo de caracterização. Uma vez sendo a netlist, eu posso fazer o roteamento e colocar de fato essas portas lógicas no chip e depois continuar o processo de fabricação. Então, o que é uma biblioteca de células padrão? É um conjunto de portas lógicas na tecnologia alvo em que a gente quer produzir o nosso circuito integrado. Essas portas lógicas possuem características similares em termos de geometria. Elas obedecem às regras de projeto quando elas são conectadas. E normalmente elas são fornecidas nesse Standard Cell Libraries. Existem formatos industriais para isso, como por exemplo esse formato Liberty, que é um padrão, ou um outro formato que é específico de fornecedores de ferramentas de EDA. Por exemplo, esse DB é um formato da Synopsys. E basicamente o que esses formatos são modelos simplificados para essas portas lógicas. Eles modelam a funcionalidade, as características de tempo, de consumo e de constraints. E por que é importante ter esse modelo simplificado? Além de fornecer informação para o processo de síntese, informações para as otimizações que acontecem no processo de síntese, a gente consegue fazer análise estática dos circuitos. A gente não precisa fazer uma simulação completa para obter uma previsão do atraso ou do consumo de um circuito completo, porque essa simulação seria muito pesada e inviável num fluxo de projeto de um sistema real. E além disso, a gente consegue também detectar, por exemplo, time constraints para circuitos sequenciais. Agora falando rapidamente da tecnologia que foi base do nosso estudo, a gente usou uma tecnologia preditiva para transistores de nanotubos de carbono. Igual o professor Ado falou mais cedo, os nanotubos eles têm características interessantes do ponto de vista térmico e mecânico, mas ainda mais para a área de dispositivos semicondutores, essa característica de você poder controlar a condutância no nanotubo a partir de campos campos elétricos, além do nanotubo poder ser metálico ou semicondutor. Então, o que é o transistor de nanotubo? Ele é formado, a gente tem um substrato, o source e o drain, que são conectados com nanotubos, e além disso a gente tem a camada de óxido e o gate é muito parecido com o transistor CMOS. O canal é formado aqui embaixo do gate e com tensão no substrato e no gate a gente consegue controlar correntes no canal. Em comparação com o transistor CMOS, a gente tem um improvement em termos de atraso. O transistor de nanotubos de carbono, a gente consegue construir transistores do tipo P e do tipo N, o que permite a gente
manter a abordagem de projeto CMOS, usando lógica complementar. A menos do crescimento do nanotubo, o processo de fabricação é similar com o processo de fabricação do transistor de MOSFET, e uma desvantagem aqui seria a dificuldade. Depois o professor explicou que tem grupos que já conseguem vencer isso, mas a informação que a gente tem é que é difícil de você controlar a densidade do crescimento e a claridade do nanotubo. Então você pode, por exemplo, ali no canal gerar um nanotubo metálico, você cria um nanotubo semicondutor e, na verdade, você está criando um dispositivo que tem um curto-circuito entre source e drain. Mas a gente não está preocupando com isso porque a gente quer partir a gente quer usar uma abordagem top-down. A gente quer verificar como os circuitos reais seriam implementados nessa tecnologia. A gente usou um modelo semi-empírico do grupo de Stanford, do Mitra, e esse modelo ele dá para a gente a liberdade de criar dispositivos a partir das características geométricas. Então, a gente consegue definir qualquer uma das características, escolher os valores para as características geométricas do transistor de nanotubo. Então, agora, saindo do background, entrando no nosso trabalho mesmo, o nosso fluxo de exploração de parâmetros, a motivação dele é que uma tecnologia de dispositivos semicondutores ela tem muitos parâmetros. Alguns parâmetros são parâmetros de projeto, em que o projetista de circuito tem acesso, e outros parâmetros são parâmetros da tecnologia e que são definidos na fábrica, na foundry. Normalmente, esses parâmetros de tecnologia eles são orientados para algum perfil do consumidor, por exemplo, para circuitos com alta performance ou baixo consumo. E a pergunta que a gente responde é como ter uma forma metodológica de escolher esses parâmetros. E ter essa forma metodológica é interessante tanto para engenheiros que trabalham com dispositivos, tanto para os pesquisadores que estão desenvolvendo novos dispositivos. Na literatura, a gente vê um exemplo clássico, que é essa configuração aqui de inversores, que chama Fan-Out For, e mudando o perfil do sinal de entrada e analisando a saída, a gente caracteriza uma nova tecnologia e observa os ganhos dela em relação a tecnologias anteriores. O problema disso é que ela não é muito acurada. Aqui a gente fez uma comparação do ganho que a tecnologia CMOS com nó de 22 nanômetros em comparação com um CMOS de 32, comparando aquela configuração Fan-Out For e com a média com circuitos reais. E a gente vê, por exemplo, que a diferença dos ganhos em termos do consumo de líquidos pode chegar a 53%. Então, partir de uma configuração simples e assumir que os ganhos observados ali são os mesmos para um circuito complexo não vale. Então, a nossa metodologia propõe utilizar circuitos reais a partir da análise da síntese desses circuitos utilizando uma biblioteca de células padrão. A gente pode usar ferramentas comerciais já existentes para isso. O modelo da tecnologia pode ser dado em SPICE ou em Verilog-A, por exemplo. E, além disso, os circuitos de testes podem ser circuitos orientados para uma aplicação específica que você queira. Aqui o fluxo que a gente desenvolveu, ele é separado em dois estágios, um estágio de setup e o estágio mesmo de exploração dos parâmetros. No estágio de setup, a gente desenvolve uma biblioteca de portas lógicas básicas, utilizando os valores default dos parâmetros, e a gente faz análise, por exemplo, para selecionar os parâmetros mais relevantes daquela tecnologia. Feito isso, a gente parte para a parte de exploração, onde a gente sintetiza os circuitos de benchmark com aquele set de parâmetros e analisa essa figura de mérito, que é um somatório ponderado dos ganhos em termos de consumo dinâmico, consumo de leakage, atraso e área. À medida que essa figura de mérito diminui, a gente tem um melhoramento do conjunto de
de parâmetros. E a gente pode, e esse processo é iterativo, sempre que eu tenho melhoras, eu continuo alterando os parâmetros até que eu não tenho mais melhora e eu cheguei no parâmetro ótimo ou bom. Bom, a gente testou isso para diversas tecnologias, CMOS, com canal de 32 e 22, FinFET e com também bibliotecas de transistores de nanotubos de carbono. A nossa biblioteca de células padrão era bem básica, tinha 10 células de diferentes tamanhos e um flip-flop. Normalmente bibliotecas industriais têm muito mais células, mas essa aqui já é um conjunto mínimo suficiente para poder realizar circuitos. E os nossos circuitos de testes eram circuitos benchmark do ISCAS e do ITC. A gente usou um programa, softwares de uso industrial, o Silicon Smart da Synopsys para caracterização das portas lógicas, e para projeto e simulação das células individualmente a gente usou o Virtuoso, que é um software da Cadence. O objetivo do trabalho era explorar os parâmetros para os sensores de nanotubo, mas a gente ganha meio que de graça a comparação entre tecnologias. Não era objetivo, mas veio fácil, né? Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, em termos de atraso, o ganho quando a gente diminui o tamanho do nó tecnológico e principalmente o ganho ali usando o transistor de nanotubos de carbono. Fazendo uma comparação mais relativa, assim, comparando consumo e atraso, tem esse PDP, que é o Power Delay Product. A gente também vê ganhos caminhando na tecnologia e ganhos significativos também usando tecnologia de nanotubos de carbono. E em termos do leakage também, principalmente o leakage que na tecnologia CMOS é crítico, né? E você vê que com a tecnologia de nanotubos de carbono o leakage é bem inferior. Talvez seja o maior ganho aqui. E aqui aquela mesma comparação entre usar a configuração Fan-Out For e circuitos reais para todas as tecnologias, a gente vê que não é só para nanotubo, não é só para o CMOS, na média, usar circuitos reais, você tem valores, a previsão melhora muito. Agora, mostrar o fluxo mesmo de exploração para a tecnologia de nanotubos de carbono. A gente viu que um parâmetro importante era o diâmetro do tubo. Ele tinha grande influência na capacidade de corrente no canal. E, bom, como o nosso modelo era todo baseado nas geometrias aqui, a gente vê que um parâmetro influencia no outro. Então, por exemplo, o número de tubos no canal, ele variava, por exemplo, com a espessura do canal e a distância entre os tubos. E a gente manteve essas duas variáveis constantes. Aumentando o diâmetro do tubo, a gente observa que o atraso diminui, porque aumentando a capacidade de corrente, o transistor se torna mais rápido, o circuito inteiro também. Em termos do consumo dinâmico, a gente não vê muita variação, porque aumentando o diâmetro do tubo, a gente não muda, por exemplo, a capacitância das portas, então o consumo dinâmico é basicamente constante. E o trade-off que a gente viu aqui com relação ao diâmetro dos tubos é o consumo de leakage. Ele aumenta significativamente quando a gente aumenta o diâmetro do tubo. E rodando aquele nosso fluxo de exploração para 4 iterações, a gente achou uma configuração ótima, que era essa aqui de diâmetro 1,5 nanômetro com 7 tubos no canal, que é uma configuração já conhecida, já alcançada por outras pessoas, utilizando outras técnicas. Então, meio que esse resultado validou o nosso fluxo. E é isso, a gente propôs esse fluxo que usa ferramentas e técnicas industriais para desenvolvimento de novos dispositivos. A gente desenvolveu também essa figura de mérito que sintetiza essa ajuda na exploração. A gente, ao invés de usar circuitos básicos, a gente usa circuitos reais, que ajuda no aumento
da predição, da qualidade da predição dessa tecnologia e a gente aplicou para uma tecnologia preditiva de nanotubos de carbono. É isso. Obrigado, Rodrigo. Bem interessante seu trabalho. Abrir para perguntas. Bom, eu tenho perguntas. Cremona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fez aquela predição que você falou, né? No caso do nanotubos, você colocou... Que parâmetro você utilizou para ter aquele mínimo que você mostrou lá? A capacidade dele, quer dizer... Que aqui? Você encontrou 1.5 e 7 tubos, né? Não, então, eu variei só o diâmetro do tubo. A saída qual foi? Para saber que era melhor ou uma coisa? Era a análise dessa figura de mérito. Eu mudava o diâmetro do tubo, e mudando o diâmetro do tubo, eu, por exemplo, poderia mudar a quantidade de tubos que eu tinha no canal. Isso muda as características de cada porta lógica, então a avaliação dessa figura de mérito muda. Então o parâmetro, eu falar se aquele parâmetro era melhor ou pior, era a variação dessa figura de mérito. Mas essa figura de mérito está relacionada com alguma coisa, tipo uma corrente? Sim, uma voltagem? Ela relaciona tudo. Eu pego as minhas portas lógicas, caracterizo ela, então eu tenho, por exemplo, tabelas grandes de consumo, atraso, a área, que é um parâmetro único, consumo e atraso, eu sintetizo circuitos grandes e faço uma análise estática de consumo, por exemplo, desse circuito. Então, de vários circuitos. Então, na média, eu sei se aquele parâmetro influenciou positivamente ou negativamente a metodologia. Mas, de qualquer forma, dentro daqueles parâmetros que você faz, coloca parâmetros reais dos nanotubos, tipo, não sei, mobilidade, se é semicondutor, se é não sei o quê, entendeu? Sim, isso... Quiralidade, alguma coisa você coloca lá dentro para dizer se aquele parâmetro, entendeu o que eu quero dizer? Eu entendi. Como está relacionado com uma coisa física, é isso? Sim, por exemplo, para definir o diâmetro, tinha duas variáveis, e essas duas variáveis definiam, por exemplo, a claridade. Então eu tinha que manter essa informação coerente. Sim. O modelo me dava isso. Você garantia que os nanotubos usados eram sempre semicondutores, sim. E de um determinado tipo, porque eu criava transistores do tipo P e do tipo N. Então eu tinha que garantir isso. Você falou que usou os dados do trabalho lá do grupo do Mitra, né? Eles dão essas informações ou vocês extraíram daqueles artigos? Não, eles não. Tem essas informações? Tem uma tese de doutorado que basicamente foi o desenvolvimento desse modelo. Então ela descreve detalhadamente e, além disso, eles disponibilizam o modelo no site com o manual de uso. Então tem inclusive para transistores tipo N? Não, para tudo. É um modelo único e você que define. A pergunta é porque naquele trabalho experimental que ele tem, porque os nanotubos eles são transistores tipo P, né? E para você transformar em N não é tão trivial, a dopagem tem que ser bem complicada ali. Mas como o modelo é matemático, não sei. Você não precisou fazer experimento ali. E, por exemplo, naquele trabalho dele, que ele faz autoprocessador com transistores de nanotubos de carbono, ele só usou transistor tipo P, né? Tanto é que o que ele fez para mudar a lógica, ele não usou CMOS, ele usou PMOS, e ele tinha que trabalhar com a largura dos transistores para poder fazer a lógica. São duas coisas, porque o que nós fizemos, nós pegamos um modelo de um carbonato futuro, né? Que vai um dia eles vão fazer a carbonato PN. E os transistores vão ter essas características. Eles têm outros trabalhos além deles, né? Tem um trabalho lá de descrição. Mas é importante ter um modelo que pode ser aplicado para nossas ferramentas, que é realmente um modelo de um carbonato que pode ser feito com esse recurso. Tá, e o modelo dele é hierárquico, tem 3 níveis. Então, por exemplo, o nível que a gente usou, o nível mais alto, para eu escolher se era P ou N, era uma variável que mudava de 1 para -1, por exemplo. Depois ele resolvia isso nos níveis mais baixos. Não era uma preocupação que eu tinha grande, assim, eu confiei. Tá, uma outra pergunta, até indo de novo para o lado experimental do trabalho do Mitra lá, os transistores dele tinham nanotubos de diâmetros diferentes, o seu tem o mesmo diâmetro. Não, tudo uniforme. Né? Tem como no modelo você colocar transistores de diâmetros diferentes? Então, aí vai de como você Não, eu posso criar transistores
Em um transistor, todos os tubos têm diâmetros iguais. Eu posso criar vários transistores com diâmetros diferentes e depois criar o meu circuito com aquilo, mas um transistor individual... Um transistor com nanotubos com diâmetros diferentes, não. Né? Para tentar... Isso seria uma coisa legal desse modelo dele. É uma limitação do modelo. Nós não fazemos limitação. Nós pegamos o modelo. Então, se a gente faz um novo modelo, que é melhor, vamos ficar monitorando eles lá para ver se eles... Essa é a coisa para nós. Então, o fluxo agora é preparado. Se a gente faz um novo modelo melhor, vamos pegar e trabalhar. O trabalho de vocês é uma coisa mais... É genérico, serve para nanotube, mas serve para qualquer outra tecnologia. Claro, dá para usar para qualquer outra. Muito legal o trabalho, muito bacana. Mais alguma pergunta? Não? Então, agradecer ao Rodrigo.